bebê! Estamos aqui no frio de janeiro. Mais conhecido como Polo Norte. Nossa, tá muito... O que tá acontecendo, Luana? Olha esse vento. Eu não esperava por essa, mas... Eu trouxe biquíni. Eu não vou usar. Ela queria jogar futebol na praia. Aí, ó, o tempo propício pro futebol. Bom, estamos aqui para conversar com ela. Uma grande mulher da TV brasileira, Bárbara Coelho. Sim, vamos invadir a casa dela. Agora. Porque tem itens exclusivos, coisas que você vai ver só aqui. Tá preparado? Já se inscreve mostrar no canal e vamos. Vem. Agora por que vocês não falam espírito? Bate na porta antes, né? Vai ter alguém pelado. Gente, a gente atropelando uma mulher. Será que a gente tá na casa certa? É 102 aqui? 27 aqui. Por que 27? Que 102? Nem tem andar no 10, então, mano. A gente abriu a porta da casa dos outros. Bárbara, tá desculpa pros seus vizinhos. Não tem pra onde a gente correr, se é uma segura a porta. E eu fiz assim, ó. Eu fiz assim. Ela vai te acariciando o Hulk. Vim reformar essa casa, tá ligado? Com um monte de problema. Eita! Opa! Aqui é o 10? A Bárbara mora aqui, moça? Aqui é o 10? É o 10. A Bárbara mora aqui? Ela mora aqui? 102. Não, é do outro lado. É do primeiro andar, não é? Que ela mora? Ah, é? Meu Deus É. do 102, céu, É mano. do outro lado. Ah, desculpa, vai pro moça. zero e vai pro... Pega o outro Tá bom. elevador. Obrigada. Nossa, a gente tá Obrigada. muito perdida. Cara. Meu Deus do céu, mano. Será que a gente não tá indo por... Chegamos? Que saga. Você não tem ideia. Eu vou entrar e vou andar por andar pra chegar. Você não tem ideia do que a gente passou pra chegar aqui. A Luana vai mudar pra cá. Ah, tem que pagar de cá. A gente veio reformar sua casa. Muito obrigada. Gostei. Entra aí, gente. E assim, primeiro andar pra 24º... Sétimo. Falei, Bárbara tá segurando a cobertura. Subimos, descemos. Não, mas a gente não fez só isso. A gente bateu na porta do 27 e Ah, tentou que abrir. isso? Você falou que tava aberta, a gente assim na porta. Mentira. É verdade. Sabe quem mora da cobertura aqui? Quem? O Luxemburgo. Você jura por Deus? Ah, só fechou. Imagina o Luxemburgo abrir a porta, juro, ia ser assim. Nossa, ia ser. Eu ia plot zerar twist do a vídeo. vida. Na Eu boa. falo, desculpa, sabe onde a Bárbara mora? Fala, bebê! Aê! É isso! Estamos aqui porque esta mulher maravilhosa, 12 anos de carreira, né? Isso aí, 12 anos. É Tô isso. velha. Apresentadora de um dos maiores programas esportivos da história Do mundo, e da TV quiçá. brasileira e do mundo. E a gente quer bater um papo com você sobre a sua trajetória, sobre outras coisas também. Alezinha, você quer... Nossa, que É mistério. isso. Ale gosta de fofoca. Gosto de fofoca. Conta os Ale é fofoqueira. bastidores. Quando você quiser falar sério, você vira pra mim. Quando você quiser falar palhaçada, você vira pra ela. Tá bom. Assim, fofoca, que tipo de fofoca? A cara que tá devendo muito, tá preocupada. Você é fofoqueira? Sou. Você jura? Juro. Vamos montar um grupo no WhatsApp, só eu e você mesmo. Então tá, a gente só pra falar mal da Lu. Não, a gente tem uma relação que assim, a Ale vai dar entrevista, fazer alguma coisa, a gente discute a pauta antes, que ela fala, você acha que eu vou ser cancelada se eu falar isso? Então eu sou uma pessoa que... Ah, entendi. Você é o coração, ela é o cérebro. Pink e você- Cérebro, sabe aquele desenho? Aham. Ó, a gente queria começar perguntando sobre Copa do Mundo, porque você tem uma história muito legal Tenho. de Copa do Mundo, que é a Copa da África, que foi onde basicamente sua carreira começou, que você meteu o louco, falou, eu vou pra lá. Então conta um pouquinho Só pra que gente. assim, é um detalhe. A gente sabe que você conta essa história em todos os lugares. E a gente já conhece histórias de trás pra frente, porque a gente assistiu várias entrevistas suas. Então a gente sabe que você vendeu carro, que você passou perrengue, que você era nova, se enfiou com um monte de cara lá e foi embora. Então o que a gente quer saber dessa história é, qual o momento naquela viagem que foi marcante, que você parou e falou, já tá valendo a pena? Nossa, um momento é difícil, né, assim, porque eu acho que na hora que você se liga de algumas coisas, às vezes é num detalhe. Não é nem numa parada acontecendo num é no detalhe, assim, sei lá, você dormindo no motorhome meio no perrengue, assim, e pensa, mas se eu não tivesse essa coragem, se eu não fosse essa maluca, eu não estaria aqui, eu jamais iria pra uma Copa do Mundo. Então, assim, eu sinto muitas coisas no detalhe. Mas eu acho que, assim, algumas histórias engraçadas, que são pouco contadas, tem a ver com, sei lá, a gente não tinha onde dormir, né? Porque diferente da Alemanha, que na Copa de 2006, os caras tinham como estacionar o motorhome em campings, na África não tinha, só que, assim, ninguém sabia. Então a gente chegou lá achando que tinha camping em cada esquina, igual tem na Europa, tá ligado? Vou aqui, a gente do motorhome, que não sei o que, nada. Isso, nada. E aí a gente precisava, tipo assim, a gente levou várias camisas do Brasil, se desse algum perrengue a gente... Ah, isso é maravilhoso. Escambo. Sou amiga do Pelé. É isso aí.
Ronaldinho Gaúcho, né? As pessoas falavam, Ronaldinho Gaúcho, toma. E aí a gente começava a dar essas camisas pros seguranças das boates pra gente dormir no estacionamento. Das Então, boates. você já dormiu numa boate? Eu já. Porque eu saía, trocava meu pijaminho, dormia. Isso é maravilhoso. Isso é muito. E às vezes eu pegava uma toalha de banho, ia tomar banho, porque o banheiro não tinha água quente no motorhome, ia meio que tomar banho num banheiro de um segurança lá e saía, meio que de pijaminha, arrumada pra dormir na porta de uma boate. Desvia, licença, licença, licença. O carro tá ali. Pantufinha no meio da balada. Gente, e aqui, ó. Gente, peraí, deixa eu só dar uma Pijama de passadinha. bolinha. Isso é muito da hora. Até porque a gente tem a ideia de fazer a Copa do Mundo Feminina de motorhome ano que vem. Jura? Na Nova Zelândia e na com a gente. Austrália. Alô, investidor! RH do passa-bola! Mas o que a gente queria saber é realmente se é muito perrengue, assim, porque a gente quer e a gente não sabe o quão perrengue é ter que, tipo, tirar todos os resíduos negativos do motorhome. Não são negativos, São sim, cocô, são resíduos xixi. biológicos. Negativos. Primeira pergunta, vocês se dão bem de verdade? A gente se dá, mais ou menos. Então, A gente já se deu melhor. Easy, gente, experimentar sobre isso. Eu não queria. É por isso que a gente quer te contratar, eu tô indo embora. O que eu acho mais louco do motorhome é que, assim, é perrengue de... É a hora de abastecer, é a hora de dormir, é a hora de se deslocar. E não tem muito conforto, né? Então, assim, é meio que conseguir dividir as tarefas muito bem divididas. E eu sou péssima pra isso, porque eu sou extremamente desorganizada e bagunceira. Fora isso, cara, eu achei mó vibe e vou falar uma parada pra vocês. O que eu mais curto em viagem de cobertura, e eu aprendi isso muito no Japão agora, é que você começa a ver o quanto você precisa de pouco pra viver. Porque, assim, quando você tá no seu dia a dia, você vai acumulando muita coisa, né? Um investimento que você faz em coisas da sua casa, roupas, enfim, cada um tem as suas manias. Quando você viaja, as prioridades são outras, que são os lugares, é a cobertura. Então tudo fica muito pequeno. E assim, por exemplo, no motor, lá eu fiquei 40 dias com esses caras. Gente, eu só conhecia um deles. Isso que eu ia perguntar, e a convivência? Porque você não tinha intimidade. Vocês estavam no motorhome. Você perguntou se a gente se dá bem? Então, é o seguinte, a gente se deu muito bem. Só que como eu era a mulher do motorhome, eles esperavam uma outra mulher, mais organizadinha, entendeu? Aquilo que eles esperam da gente. Só que eu não sou, eu fui pra lá assim como eles, então acho que eu frustrei uma expectativa de ser a pessoa que ia organizar o motorhome. Como eu fui muito... Porque o que aconteceu com a Copa da África? Diferente da Alemanha, de novo, as pessoas foram pra turistar na Alemanha. A África, as pessoas que foram pra África, rolou turismo, mas muita gente era por causa da bola mesmo. E eu tava nessa vibe. Então eu não dei trabalho nesse sentido, porque assim, a gente ficava muitas horas, às vezes, na estrada ouvindo o jogo no rádio, deixava de visitar um lugar legal. Então assim, eu acho que eu fui muito parceiro nesse sentido e eles entenderam. Não à toa que a gente foi encontrando outras excursões e a galera, tipo assim, se pegando, moeda de troca, traz a Bárbara, a gente vai mandar outra aí pra vocês. Quando eu via na cachaça, era moeda de troca dos caras. Gente, essa, ninguém combinou esse negócio comigo. E o Japão foi isso, porque os quartos dos hotéis no Japão são muito pequenos, então assim, 40 metros quadrados pra isso, 40 dias de cobertura e 14 dias isolada, né, dentro do quarto, 14 dias por conta da pandemia. Isso pra mim é o mais super difícil, mas quando você tem um valor ali, que é uma cobertura, Lógico. é impressionante como você não sente. E eu sempre trago grandes lições, cara, assim, tanto da África quanto também do Japão, eu trouxe grandes lições pra minha vida, porque eu acho que você consegue priorizar o que de fato vale a pena. Você contou já também que você, no Maracanã, quando olhou ali a galera da reportagem na beira do campo, mexeu com você. Então isso significou pra mim, quando eu li essa declaração, que a sua relação com o futebol, ela já vem antes de tudo. E eu queria entender onde começa isso. Porque quando você foi pro Maracanã e falou, putz, o meu sonho tá aqui, a minha carreira pode estar aqui. Como começa lá atrás esse seu sentimento, essa sua relação, o time de coração e possivelmente essa construção junto com o seu pai, né? Porque eu vi que você tinha essa ligação com ele com o futebol. É, assim, eu acho que eu fui uma menina, eu acho que vocês também foram meninas assim, muito fora do padrão, né? E vocês já vêm de uma nova geração. Eu odeio falar que vocês são de outra geração. Quantos anos você tem? 35. 30, que outra geração. 5 anos, faz bastante diferença. Dá Quantos anos? licença. 28. Tchau, gente. Não, mas A assim, Luana é peraí, neném não, mesmo. a idade mental da Lê é 12. E da Bárbara é 10. Tamo junto. Isso, graças a Aí, Deus. A quinta série que habita em mim, habita em você. Isso é fato. Então, o que acontece? Quando eu fui essa menina, enfim, que não me achava, né? Tipo assim, era aquela coisa, minha mãe enfiava os troços pra eu ir fazer balé, eu arrancava tudo no caminho. Sim. A minha mãe me vestia toda menininha, toda princesinha, então aquilo me irritava profundamente. Eu não via nada. Assim, eu tive boneca, eu tive Barbie, mas eu não era, aquilo não me encantava. O que me encantava era o esporte.
né? Mas assim, o futebol era muito distante pra mim, eu não conseguia jogar a bola com os meninos, nunca consegui. Não era nenhuma possibilidade na minha infância. Existia ali a quadra que os meninos jogavam futebol, não existia nenhuma menina, nenhuma. Eu não conheci nenhuma menina que jogava bola. Então a minha oportunidade de acompanhar o esporte era assistindo. E eram os momentos que eu tinha com meu pai e com meu irmão, né, de maior relação. E eu acho que assim, a menina na família, ela tem um pouco essa coisa de conseguir essa relação afetiva com os homens da casa. E a única forma que eu conseguia chegar perto deles era com o esporte. Então eu comecei a criar interesse aí. Apesar de não torcer pro time de nenhum dos dois. É uma coisa que também é curiosa. Que não vamos falar aqui hoje. Não, acho que acho que a gente tem outras fofocas pra falar. Não só na minha infância. E assim, e daí foi indo, cara. Foi indo. Eu fui crescendo, eu acompanhava meu pai, tinha as peladas dele, eu ia, meu irmão também. Então já falava palavrão pra caramba, já me enturmava com a galera. E aí quando eu fui pra faculdade, eu já era a menina que falava de futebol com todo mundo, que gostava e que acompanhava. Mas já tinha escolhido seu time? Já tinha. E bastante. como foi esse processo pessoal? Tendo os dois exemplos em É, casa então, e eles tentaram eu vou te por esse convencer caminho a- aqui. Então, Virar cara, isso casaca. é muito legal. Eu comecei a torcer pelo time que eu torço por causa de uma namorada do meu irmão. Você jura? Juro. Por quê? Porque ela era muito esse time. Muito difícil. Eu amo. O meu clubismo, ele é uma coisa que, assim, até vai, né, ali trabalhando. Mas quando eu tenho que segurar ele em outros momentos, é duro. É um sofrimento. Mas, e eu via nela uma mulher muito inteligente. Eu achava ela bonita, assim. Eu gostava da postura dela, sabe? Então, e eu via que ela torcia, que ela gostava, que ela acompanhava. E a partir dali eu comecei a torcer pra esse time. Esse time vivia um péssimo momento na época. Você tá dando muitas dicas. Não, tem vários times que viveram péssimos momentos. Tipo assim, 90 e pouco. 90 e pouco, acho que dá muito. Aí o meu pai, desesperado, ele me deu uma camisa do Corinthians, quando o Corinthians foi campeão em 98. Tipo assim, cara, toma essa camisa, porque pra esse time aí você não vai torcer. Tá aí a camisa linda, guardada, não aqui, né, lá do Espírito Santo. Mas não foi pro Corinthians que eu acabei escolhendo. Graças a Deus. Deus é muito bom. Seu irmão torce pra que time? Aí vai começar a eliminar. Aí tem poucos, né? É mentir pra mentirosa, né? Pra cima de mim, não dá. E, tipo, quando você é chamada, por exemplo, pra fazer a despedida do Fred no Maracanã, sabe, tipo, como que fecha quando você para ali e fala, valeu a pena, eu tô aqui de novo nesse estádio, de um outro jeito, tipo, eu já realizei grande parte do meu sonho e tô aqui. Cara, o Maracanã, ele sempre me emociona, porque ele sempre me leva pra esse lugar. Não importa, quando eu vou ver qualquer jogo, ou quando já fui a trabalho, o Maracanã eu não consigo me acostumar com ele, porque eu tenho memórias afetivas que falam da minha história. E esse dia do Fred foi muito louco, porque reuniu muitas coisas. Primeiro, o Belo. Você cantou. Podeira nata! O Belo olhou pra mim, eu desci no gramado, o Belo olhou pra mim e falou assim... assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Quando ele começou a dar com o microfone na minha direção, eu falei, ele não vai fazer isso. E a perninha aqui já. Não, eu comecei a tremer, eu falei, não. Aí ele puxou uma música, e aí eu falava assim pra ele, um refrão... Porque assim, cara, cantar pagode eu até sei, mas pô, ali tremendo, 60 mil pessoas no Maracanã. Puxa, É uma estreia complicada. Que isso? Um show, eu acho. Aí quando eu cantei com ele no Maracanã, o Belo, Maracanã, a despedida do Fred, porque o Fred... Por que eu falei de elementos, né, de outras coisas? O Fred, eu fui repórter e eu cobri o Fluminense, eu fui setorista do Fluminense. Na época em que o Fred foi campeão brasileiro, enfim, quando o Fred começou a construir a idolatria dele no clube. Então, ele já me conhece desse lugar. Então, assim, quando eu olhei pra ele, participei daquele momento, é quando você olha e fala assim, cara, eu tenho uma carreira. Sim. E eu tenho uma carreira sólida, sabe? Sim. Eu não tô mais começando, Cara, minha carreira aconteceu. E isso pra mim é uma parada que não tem preço, né? Acho que é assim, simboliza. Você faz parte da história do Maracanã. É verdade, olha só. Se eu chorar hoje, eu mato vocês. Você falou que você é muito insistente e chata no bom sentido, assim, quando você quer alguma coisa. Teve algum momento que você lembra que você falou, meu, eu quero fazer isso e eu vou fazer. Seja, sei lá, gravar uma entrevista com algum jogador, jogadora, atleta, até ir pra uma competição além da Copa da África, enfim, coisas assim que... Mas não só profissional. É, assim, pessoal da sua também, vida mesmo. tipo... Alguma coisa que você falou, eu vou ter isso, eu vou conseguir, e você conseguiu. A final da Champions. A final da Champions é uma parada muito louca, porque quando eu assisti a Champions no Espírito Santo, eu achava que, cara, um dia eu gostaria muito de estar ali, mas isso não é pra mim, porque eu não tenho dinheiro pra estar lá. E assim, eu preciso estar num lugar que profissionalmente eu consiga, né, poxa... Preciso ser
E não foi profissionalmente, assim, foi pessoalmente. Eu consegui ir pra essa final de Champions. E foi outro lugar também, foi a final do Tottenham e Liverpool. E aí, o que aconteceu? Olha que loucura. A gente tinha um voo do Brasil pra Europa e que a viagem era... Não, essa viagem, vale contar que ela foi muito louca. Como? A viagem era, a gente ia passar uns dias em Sevilha. Ia voltar pra final da Champions. Então, não vou conseguir falar pra vocês exatamente, mas, tipo assim, eu tava indo na segunda pra Europa, a final da Champions era no fim de semana, ia passar uns dias em Sevilha, enfim. Chegou no aeroporto, nosso voo foi cancelado. Então, o que aconteceu? A gente foi pra Madrid, e aí, quando chegou em Madrid, ao invés de a gente já ir pra Sevilha, a gente falou, vamos dormir aqui na casa de um amigo nosso, porque tá tarde, a gente perde uma diária no hotel em Sevilha, mas, cara, já deu tudo errado, nosso voo era direto. Pelo menos. A gente teve que ir pela Alemanha, enfim, vamos dormir aqui, pô. Não temos também uma urgência em chegar em Sevilha, mas a gente pega o carro e vai pra Sevilha. Só que qual era a minha dor no estômago? E eu tava com dor no estômago há uma semana. Porque a gente conseguiu esse ingresso, porque ele conseguiu comprar com não sei quem, que é aquela maluquice toda de como compra e aonde compra, com o que come, de como vive esse ingresso. Só que o ingresso não chegava. Não chegava na casa do cara. E era na casa desse amigo que a gente dormiu. Ele colocou o endereço de lá. E eu desesperada, ele meio que mais tranquilo, ele é muito mais tranquilo do que eu. A gente acordou de manhã e eu tava agoniada. Quando a gente tá saindo do apartamento, chega o carteiro. Mentira. Felipe, só que assim, cara, como é que ele procura? Porque, tipo, era pra ele procurar o Dani, né? Como é que ele já procura? Porque assim, não ia ter nenhum Felipe lá e esse ingresso ia... Enfim, entregou na mão. Cara, eu bebi como nunca. Eu fui pra olha que eu bebo. Olha que eu bebo. Eu fui pra Sevilha, eu tomei champanhe na banheira. Cheguei em Sevilha, meu irmão, aqui, ó. Eu falei, pô, de novo. Falei, Não pode falar disso, hein? Tá aqui pra fora mesmo. é isso. E aí, essa é uma história. E no meio dessa confusão toda, eu também fui pra Paris e tava rolando o Roland Garros. E aí, a gente não conseguiu ingresso pra quadra central na estreia do Federer. Não conseguimos de jeito nenhum. E aí eu falei, puta, cara, não acredito que eu vou vir pra cá. E meu marido assim, calma, Bárbara, calma. Eu falei, pô, calma nada, eu tô aqui na cidade, o cara tá aqui, vai jogar hoje. Sempre os astros conspiraram todos a favor. Tem alguma pegadinha que eu não tô entendendo. Aí a gente entrou no complexo, a gente comprou ingresso pro complexo, tô lá conhecendo, tô girando a quadra central, tô girando a quadra central. Daqui a pouco eu encontro a Alice, uma menina que trabalhou comigo no Sport TV, tipo, anos-luz. Bárbara. Aí eu, oi. Aí ela, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, nossa, Alice, quanto tempo? Quem tá fazendo? Tipo, o que você tá fazendo aqui? Ela, então, me mudei pra cá, você não tá sabendo? Eu falei, sabia, então, eu trabalho na Federação de Tênis. Cala a boca. Ah, trabalha? Trabalho. Ah, tá. Ela, o que você tá fazendo aqui? Então, queria, né? O Federer vai jogar daqui a pouco, pô. Queria lá ver o jogo. Ela, fica aqui. Daqui a pouco a gente resolve isso. Eu vou falar com a minha chefe, vou explicar direitinho que você trabalha no Brasil, é jornalista e tal. E nada da chefe dela aparecia, nada da chefe. Eu falei, cara, não é possível que eu vou bater. E é isso, assim, a loucura da minha insistência e de querer muito uma coisa que eu quero, eu tava inconformada. E meu marido disse, cara, você nem tem ingresso. Você já tá. Eu já tô lá, E eu já tava assim, vou pedir pra um brasileiro, vou me humilhar aqui, vou fazer qualquer coisa. Chega o Thiago Silva. Mentira. Jogador. Passe por mim. Bárbara, tá aqui, quanto tempo, não sei o quê. Quando a mulher viu o Thiago Silva me cumprimentando, na hora ela me colocou pra dentro com ele. Então eu não só vi o jogo, eu vi o jogo no lugar. Mentira. Juro. A Alice. A Alice não, a chefe dela viu. Nossa. Porque quando chegou o Thiago Silva, Paris, Lógico, aquela confusão, óbvio. segurança, e ele me viu, foi super simpático, foi lá me cumprimentar, porque o Thiago também me conhece do Brasil, da época de Fluminense, quando ele super assim, ele já me conhecia de entrevista mesmo. Então ele me viu lá na hora, ele bateu de cara comigo, pô, uma pessoa, ele foi, me cumprimentou, me deu um abraço, ele e o Cadu, com o assessor dele. A mulher falou bem assim, vocês estão... Aí perguntou, vocês se conhecem? Entra com ele. Aí pronto. Essa foi minha... Nossa. As coisas, cara, elas só Aqui, acontecem... Pensamento. Eu acho, é a força que você coloca naquilo E que acreditar você quer. até o final, assim, parece mó babaquice, mas vai até o fim, assim, fica um pouco com a sua intuição, acredita um pouco na sua intuição. Mas só um momento, eu queria pedir pra Agora- Camila cortar esse trecho pra gente usar como uma frase coach nas nossas redes sociais. Ai, ótimo, pode usar. Acredita na sua intuição, vote em mim. Teve uma situação com o Casimiro. E quando eu assisti o seu vídeo contextualizando a pergunta, e você faz assim, brilhantemente, porque você vai puxando o Casimiro pra você ali, né? Você vai falando, mas você, o Modric, Toni Kroos, não sei o quê. E aí você solta a bomba. De tipo, você pensa em sair? Ou tem alguém te O seu sondando? valor de mercado e tal. E ele fica desconcertado, na minha opinião. Muito. Ele começa a tentar responder e ele fica, não, mas... E ele se enrola. E eu queria saber,
Veio na hora? Você tinha alguma informação já de que ele poderia sair do Real Madrid? Ou foi um negócio que quando você se preparou ali, você falou, cara, juntando essas informações, Então, talvez... uma coisa que eu faço muito antes de entrevista, porque assim, eu já vou sabendo que as perguntas óbvias vão ser feitas. Então, eu me recuso a fazer uma pergunta óbvia, porque elas vão estar ali. A relação com São Paulo, o cara de... Eu acho que isso não. E assim, e a janela tava próxima de abrir. E o Real Madrid, por uma questão histórica, a forma como ele se comporta, assim, e por ler, não por ter essa informação fresca na cabeça, mas por ficar lendo muito, por melhor que o time seja, por maior vencedor, em um determinado momento ele vai ter que mexer, ele vai ter que reformular esse elenco. Então eu comecei a fuçar sites muito específicos que falam sobre carreira e sobre transferência. Então eu achei isso num site espanhol de conversas, né, sobre mercado e avaliação sobre mercado. Então não era especialmente sobre o Casimiro. Ninguém me trouxe essa informação e eu perguntei. Era uma avaliação de mercado. Então eles colocaram na mesa vários jogadores. E eles falavam do tipo assim, o Real Madrid pode, tipo assim, negociar o Casimiro, é uma possibilidade. E aí as outras pessoas meio que comentavam assim, não, mas é muito difícil. Como um fórum, assim. Isso, tipo como se fosse um fórum, como se fossem várias pessoas comentando. Sabe o UOL faz direto, assim, tipo uma... E aí tinham vários nomes e entre eles tinha o Casimiro. E aí eu falei, eu acho que essa pergunta ninguém vai fazer. E eu fui pra ele descobrir, porque assim, era uma pergunta naquele momento inimaginável. Tá. Eu fiz aquela pergunta há mais de um mês antes disso começar a ser especulado. Ninguém cogitava, por isso que eu falei. E vou falar uma coisa pra vocês, foi editado. Foi editada ali a pergunta, um pouquinho, porque na hora que eu pergunto pra ele ri de deboche. Ele ri. Jura? Eu juro. Ele ri meio assim. Tipo... Não acredito que você tá perguntando Quem isso. trouxe essa mina que tá sabendo mais? Acho que eu tô indo embora. E aí eu interrompo ele, porque aí é a hora que a gente tem que pôr... Lógico. Eu não gosto de mesa, mas é homem, né? A parada daquela mesa. Então. Tô brincando, tudo respeito aos homens. Não que a gente gosta... Não vou explicar. A gente adora vocês. Não isso, vocês são ótimos, vocês são maravilhosos. E aí eu falei assim, cara, eu não vou deixar ele tirar minha pergunta, porque nessas horas é a hora que o cara poderoso, o Casimiro do Real Madrid, ele de alguma maneira te intimida. Aí eu falei assim, antes que você discorde ou possa rir e tal... Nossa, eu não tenho essa parte, Não, cortaram. E não tô culpando e nem problematizando a edição, mas ali talvez tenha ficado feio. E aí eu acho que até pra não me expor, porque quando vai ao ar, isso também não era especulação ainda. Então, de repente, pra não me expor também, existiu essa edição, sabe? Uma edição pra tipo assim, cara, vamos tirar isso aqui, não tem necessidade. Não precisa. Entendeu? Pra você ver como era absurda a pergunta na época, que ninguém repercutiu. A vida foi assim, Exato. tipo assim, porque na época eu falei, tá. E aí na hora, eu acho que tem uma coisa muito interessante, um exercício que a gente tem que fazer, assim, acreditar no nosso trabalho. Porque num primeiro momento vem um boicotezinho, tipo assim, fiz uma pergunta Quando acabou, você sentiu isso? porque ninguém reagiu na mesa e ele, riu na minha cara. E é muito interessante, assim, como boas perguntas constrangem, porque nós temos o jornalismo, ele é por natureza, e eu acho que as pessoas não conseguem entender isso, ela tem que questionar, né? Acho que o jornalismo, ele é um questionador. E muita gente não aceita isso. Sim. E leva isso, acho que você não pode ser desrespeitoso, você nunca vai me ver sendo desrespeitosa. Já fiz grandes entrevistas, já fiz perguntas duríssimas, você nunca vai, porque eu acho que o respeito, ele é a premissa básica de uma relação, qualquer. Exatamente. Pra você estar aqui na minha casa e me entrevistando, eu tenho que te respeitar. Você tem que respeitar a minha história, assim como eu tenho que respeitar a sua, como eu tenho que respeitar a equipe que tá aqui. E o cara, quando ele senta diante de mim, ele também tem que respeitar a minha profissão, que é a de jornalista, sabe? Sim. Eu acho que o jornalismo, nesses últimos anos, por tudo que vem passando, a gente tem sido muito questionada a nossa profissão. Então eu tô cada vez mais empoderada enquanto jornalista, assim. Sim. Tô cada dia mais me abraçando, falando, cara, ser jornalista ser jornalista é incrível. Eu tenho 12 anos nessa eu tenho o direito de fazer a pergunta respeitosa que eu quero fazer, independente. Se esse cara não quer falar sobre isso, ele que não vem aqui. O Casimiro é muito na dele, né? Sim, ele é quieto. Ele foi super educado, eu não tenho o que falar do comportamento dele, nem durante a entrevista. Eu acho que, assim, é o que eu falo, cada um oferece o que tem. O que ele pôde oferecer naquele momento foi aquela resposta. Anyway, também não vou problematizar, entendeu? Exatamente. Bárbara Coelho, 12 anos de carreira. 35 aninhos. Novinha de todo, Não, no gente. auge, apresentadora de um dos maiores programas
esportivos do país, na maior emissora do país, uma das maiores do mundo. Aonde você quer chegar? Qual o próximo passo? Porque você não tem a sensação do tipo, cheguei, e agora? É muito louco isso, né? Porque, sei lá, eu acho que falta muito ainda. Eu sei que eu conquistei muita coisa, eu dou muito valor a isso, mas sabe quando você se vê cheio de vida, cheio de vontade de ainda fazer muita coisa? Então acho que assim, ano que vem tem uma Copa do Mundo Feminina que, poxa, adoraria participar também desse projeto. Gostaria muito também, acho que tem Paris, né, logo ali. E eu acho que tem grandes entrevistas. Recentemente eu entrevistei a Serena Williams. Que demais. Que pra mim foi, cara... Ali, ó. Então o quadro dela aqui, que é uma Você é um mulher... esporte, né? Tipo, Amo como um todo, esporte, não só cara. futebol. Demais, Pode eu ver, na também. minha casa, assim, ela respira isso. E é porque o esporte, ele não é só esporte. Pra mim, o esporte conta histórias até sobre a humanidade. Total. Então, acho que assim, o esporte, ele te dá... Você pega as histórias das Olimpíadas, uma mais rica que a outra. Eu sou apaixonada por pessoas, por histórias, por construção de carreira, por vidas. Mas eu tô sempre querendo abrir novas portas, novas possibilidades, novos projetos. Então, eu acho que hoje minha cabeça tá muito aberta pro novo, entendeu? Assim, como eu cheguei... Eu cheguei, cara, assim, não tenho mais... Você fala assim pra mim, pra onde você quer ir hoje dentro da Globo? As pessoas me perguntam isso, amigos, então não tem, cara. Porque eu não tenho, por exemplo, o desejo, o sonho de ir pro entretenimento. Eu não tô dizendo que eu não iria. E aí depende muito do que vai acontecer ali dentro. E, cara, eu falo, o esporte, assim como vocês, que eu acompanho muito, a gente vive desse negócio. Se vocês perguntarem assim pra mim, cara, eu não quero sair disso, assim. E eu queria saber de você, porque a gente sabe que o Maracanã, ele tem uma representatividade, mas a gente acabou nem falando disso, você começa lá no Espírito Santo. E eu queria saber hoje, o que significa pra você o Espírito Santo, porque ele é um símbolo, é de onde você saiu, e eu percebo que você volta muito pra pessoa que você já foi, pras coisas que estão dentro de você. Espírito Santo é a minha raiz, assim. Eu tava conversando com uma amiga minha que foi embora hoje aqui de casa até, e é muito louco, porque eu vejo nela a minha história, eu vejo nela os momentos, assim, que nada disso era uma realidade. E eu acho que, cara, eu tenho uma profissão, que eu poderia ser médica, eu poderia ser engenheira, e eu trabalho em televisão. E quando eu volto pra Vitória, que eu vejo a minha relação com as pessoas que me conhecem desde muito nova, eu volto pra mim. É muito louco isso, assim, não que eu saia de mim aqui, mas você chega uma hora que a rotina de trabalho, ela te coloca no automático, e você se distancia de algumas coisas que são importantes. Então toda vez que eu vou pra Vitória, eu falo, cara, eu preciso, sei lá, voltar a me conectar mais com a minha espiritualidade, eu preciso estar mais aqui. Poxa, eu preciso ligar. E olha que eu falo muito com a minha mãe, assim, não é? Mas eu preciso estar mais ainda presente, porque essas pessoas que são especiais de verdade, o resto é resto, o que importa é a felicidade dessas pessoas. Então me traz pra realidade. Mas é isso. Eu queria muito colocar na tela uma foto muito boa que você fez no Instagram. Você, Jennifer Aniston. Você, Jennifer Aniston. É igual. Porque, cara, é muito igual. Bugou. E eu tava aqui, ó, do lado, às vezes tava olhando pra lá e você de perfil ficava, meu Deus, é a Jennifer Aniston. É igualzinho. Era igualzinho. Aí Como pode? faltou o dinheiro e Brad Pitt. Obrigada, Jennifer. Mas é isso. Obrigada, O nome dela é Mariana. Jennifer, Thank you. Obrigada. Amei. Thank you, Brasil. Obrigada, gente. Fala Obrigada assim, a vocês. pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dê muitos likes. Aê! É nóis, isso. tchau.